Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez reunidas para estudar um pouco mais da Palavra de Deus e concluir o livro que nós estamos estudando a respeito do amor que andou entre nós, Jesus. E nós vamos hoje estar finalizando este tema com muita alegria. Nós agradecemos cada pessoa que está aqui essa noite e nós vamos aprender um pouco desse Jesus que se importa com os vários eventos da nossa vida. E a palavra de Deus nos diz, lá em João, no capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vemos a narrativa dos acontecimentos na vida de Lázaro, um homem que era amigo de Jesus, um homem considerado por Jesus, juntamente com a sua família, suas irmãs. E Jesus fica sabendo a respeito da enfermidade de Lázaro. Lázaro estava enfermo e a sua enfermidade o levou à morte. E Jesus recebe a notícia. E quando Jesus recebe a notícia, ele diz que a enfermidade de Lázaro não seria uma enfermidade para a morte, mas iria servir aos propósitos de Deus, para que a glória de Deus fosse conhecida, que o Filho de Deus fosse glorificado através desta situação. E o texto nos diz que Jesus ama Lázaro, ama Marta, ama Maria, e se importa com essas pessoas. Mas o texto também relata que, após a notícia, Jesus ainda se demorou naquele lugar. E só depois de 2 dias, Jesus inicia a sua caminhada para ir ao encontro da família de Lázaro. E quando Jesus chega lá, ele constata que Lázaro havia morrido. Ele encontrou Lázaro, inclusive, já sepultado, havia 4 dias. E Marta, então, foi ao encontro de Jesus quando Jesus estava chegando lá. Maria ficou sentada em casa. Mas Marta chegou próximo ao Senhor e disse para ele: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que também tudo que o Senhor pedir para Deus, Deus vai conceder. E Jesus, então, explica para Marta: teu irmão há de ressurgir. E aí Marta diz para Jesus: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E pergunta para Marta: Marta, você crê nisso? E ela diz: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aí a conversa transcorre, né? Marta vai chamar a sua irmã e diz em particular que Jesus estava ali. E ela se levantou depressa e foi ter com Jesus. E todos tentavam consolar Marta e Maria, que estavam tristes com aquela situação.
e elas foram ao túmulo chorar. E quando Maria chegou aonde estava Jesus, lançou-lhe aos pés e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus, ele ficou agitado, ele se comoveu, ele se importou com aquela situação. E disse para Maria: onde Lázaro foi sepultado? E Maria disse para ele: vem ver. E Jesus, então, chorou. Ele também se importava com aquela situação. Jesus se importa com os eventos que envolvem a nossa vida. Jesus se importa conosco. E ele se importou com essa situação. E os judeus observaram Jesus chorando e viram, esse também amava Lázaro. E Jesus, então, diz para Marta: retira a pedra. Tirem a pedra. E Marta disse: não, Senhor, não dá para fazer isso mais. Tem 4 dias que ele está aí. Já está cheirando mal. E Jesus disse para ela: você crê? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E quando a pedra foi retirada, Jesus levanta os olhos para o céu e faz uma oração. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele disse dessa forma para que os presentes ali pudessem crer nele. Porque as pessoas tinham que ouvir Jesus dizendo do relacionamento dele com o Pai e da forma como Deus cumpria os seus propósitos através de Jesus. Então, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E a palavra de Deus diz que saiu aquele que estivera morto. Jesus, então, tirou as ataduras, aquilo que prendiam os pés e as mãos, o rosto, o lenço que envolvia o rosto de Lázaro e deixou Lázaro ir. E muitos, vendo o que Jesus fez, aquele milagre, creram nele. Para Jesus e para todos nós, a morte não é algo normal. A morte não é algo que a gente precisa aceitar. É difícil para cada um de nós aceitarmos a morte. A morte é algo comum. Acontece a todos, no devido tempo. Mas a morte não é algo normal. Não era para ser assim desde o início. Jesus, ele se importou, ele se incomodou com aquela situação e ele agiu diante daquela situação. O amor que anda entre nós, ele está conosco na nossa jornada, na nossa caminhada. Quando cremos em Jesus, ele nos capacita a caminhar. Nós somos conduzidos pelo Senhor. Há esperança no nosso coração. E quando olhamos para o evento da morte de Jesus, algumas mulheres ficaram entristecidas, foram ao túmulo e quando elas chegaram lá, elas descobriram que Jesus não estava lá. Elas foram informadas que Jesus tinha ressuscitado.
elas contaram essa situação para os discípulos. E eles foram lá no túmulo conferir e retornaram de novo à cidade, mas Maria ficou ali. E ela ficou pensando, onde será que está o corpo de Jesus? Jesus, aquele que se importou conosco, que agiu na nossa vida, que deu significado a nós, que restaurou a nossa alegria. Aonde ele está agora? Onde está o corpo dele? E Jesus, ele fala com ela. Jesus se dirige a Marta. Quando nós vamos lá em João, no capítulo 20, verso 14 a 16, ela indagando onde estava o corpo de Jesus, ela se volta e vê Jesus em pé. Mas não reconhece que é Jesus. E Jesus pergunta para ela, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me, onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, Mestre. Jesus se dirigiu a ela pelo nome. Ao ser chamado pelo nome, Maria reconhece que é Jesus que fala com ela. E o texto diz ainda a respeito do que estava acontecendo. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vai dar essa notícia. E o nosso Jesus é aquele que voltou para o Pai e que traz a nós o Espírito Santo para preencher a todos nós que cremos, ensinando a cada um de nós a amar o Senhor e a viver para a glória do Senhor. O Pai ressuscita o Filho, a morte é vencida, Jesus está vivo e ele continuará a nos surpreender. A esperança renasceu. Jesus é a mesma pessoa. Jesus é aquele que nós podemos confiar nele. É aquele que está conosco. É aquele que sabe do que nos acontece. É aquele que vai ao encontro das pessoas. Jesus foi ao encontro de 2 discípulos dele, que conversavam sobre os últimos acontecimentos, quando da morte de Jesus. E Jesus caminha com eles. Eles não reconhecem na estrada de Emaús, no caminho para Emaús. E Jesus é convidado por eles para jantar, para estar com eles. E quando Jesus dá graças ao alimento, ele é reconhecido por estes. Os discípulos, então, vão relatar aos outros discípulos os acontecimentos, tudo que aconteceu no caminho de Emaús. Que Jesus estava com eles, conversava com eles, os animava, e eles não reconheciam que era Jesus. Jesus destruiu na cruz o poder do pecado. Na ressurreição, Jesus destrói o poder da morte. Ele vence a morte para nos dar a vida. A finalidade da morte de Jesus é para que tenhamos o perdão dos pecados. Jesus se importa, aquele que andou entre nós, aquele que andou neste mundo, aquele que se tornou homem, o Filho de Deus, veio para nos trazer vida.
Quando Jesus aparece na sua ressurreição para os discípulos, um dos discípulos não estava lá. Um dos discípulos não estava com eles. E então, não viram a Jesus. Não viu a Jesus. Esse discípulo, Tomé, ele só ouviu falar a respeito. E ele achou que os discípulos estavam brincando com ele. Jesus, então, dá outra oportunidade para que Tomé também veja Jesus ressurreto. E Jesus aparece outra vez para os discípulos e se dirige a Tomé e diz para ele: Tomé, vem, toca nas feridas e você vai perceber que sou eu. E Tomé, então, faz exatamente isso. Ele obedece a Jesus, ele toca nas feridas e ele, então, crê. Porque ele disse, se ele não visse com os próprios olhos, né? Se ele não tocasse, se ele não pusesse as mãos no sinal dos cravos, ele não iria crer. Mas Jesus dá a ele essa oportunidade de crer, essa oportunidade de caminhar mais uma vez confiando no Senhor. Jesus diz para ele: seja crente, não incrédulo. Vem, põe a mão, toca na minha mão, no sinal dos cravos, para que você creia. Jesus se importa, Jesus se interessa, Jesus conversa conosco. E a parte mais difícil de tudo isso é nós permanecermos firmes, confiando no Senhor, amando o Senhor, vivendo para honrar o Senhor. E Jesus, por causa disso, conhecendo quem nós somos, ele envia um Consolador. Eu vou para junto do Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que vai guiar vocês, que vai orientar vocês, que vai ajudá-los a viver aprendendo do Senhor, confiando no Senhor, viver buscando crescer e desenvolver a vida cristã. Jesus nos dá um relacionamento com Ele. Jesus nos dá, através do seu Espírito Santo, um guia para nos acompanhar. Jesus nos instiga a amar. Somos encorajadas a viver para a glória de Deus. Jesus diz que ouvir as suas palavras e colocá-las em prática é como ser uma pessoa prudente, uma pessoa que constrói uma casa sobre a rocha, num lugar firme, num lugar que, quando a tempestade vem, a casa permanece firme. E uma coisa é certa, neste mundo, as tempestades virão. Em outra ocasião, Jesus nos ensina com outras histórias, com parábolas. E na parábola do filho pródigo, Jesus nos ensina o que dizer quando voltamos para casa, para os braços do Pai. Ele nos ensina a viver reconciliando com Deus. Ele nos ensina a nos inclinar para as coisas do Senhor, para buscar perdão, para desenvolver uma vida íntima com Deus e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti.
Eu preciso de ti. Obrigada, Deus, pelo teu grande amor, pelo amor que o Senhor tem dado a nós todos os dias, através do que Cristo fez na cruz, através do seu perdão concedido a nós. Obrigado, obrigado, Deus. Porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o sangue de Cristo que nos limpou do pecado, que nos reconciliou com o Senhor. O amor, ele não somente andou entre nós, o amor tem o poder de habitar em nós. Jesus repetiu várias vezes aos que o cercavam: em mim, suas necessidades mais profundas serão satisfeitas. Que necessidades? Necessidade de perdão, necessidade de amor, necessidade de esperança, necessidade de relacionamento, necessidade de propósito na vida. No Senhor, nós encontramos tudo o que nós precisamos. É o Senhor que nos dá vida plena, é o Senhor que nos dá direção, é o Senhor que dá significado à nossa vida. É para Ele que nós devemos correr. O amor habita em nós. Ele não só andou em nós, entre nós, mas Ele habita em nós, através do seu Espírito Santo, para nos conduzir, para nos dar significado de vida, nos dar equilíbrio, nos dar sensatez, nos dar serenidade, acalmar nossa alma, proteger a cada um de nós, nos dá condições de passar pelas tempestades firmadas nele. Ele nos dá vida, vida plena. É para ele que podemos correr, que devemos correr. É para ele que devemos inclinar o coração e deixar ele conduzir a nossa vida. É nele e na sua palavra que devemos revestir a nossa vida da palavra de Deus, para que ela possa trazer para nós os ensinamentos que precisamos. Precisamos desenvolver a nossa vida nesse mundo, testemunhar para as outras pessoas, ser sal e luz, para que outros vejam a obra de Deus através das nossas atitudes. É fácil? De forma alguma. Mas o Senhor é aquele que nos diz quem Ele é, como podemos nos inclinar e ser conduzidos por Ele. E nós vamos terminar com esse trecho da Escritura que fala para nós quem é Jesus. Quem é esse Jesus que habita em nós? Quem é esse Jesus que andou entre nós um dia neste mundo? Diz a palavra de Deus em João 14, a partir do verso 6 até o verso 21, diz a palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Isso era Filipe falando. E Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim?
crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o nosso Jesus, que nos dá vida, significado, direção, um caminho a seguir. Esse é o nosso Deus, que nos ama, que nos deu Jesus para nos dar a vida eterna. O amor andou entre nós. Ele não só andou, mas ele habita em nós. Que possamos ter essa esperança para os nossos dias. Que possamos confiar em Jesus, nos aproximar cada vez mais dele e seguir cumprindo a missão que o Senhor nos deu, de sermos mulheres cristãs, dedicadas ao Senhor, vivendo para honrar o seu nome, vivendo para glorificar a Deus. Que possamos ser dedicadas em tudo que fizermos, que possamos ser exemplos, que possamos ser pessoas que, com as nossas atitudes, mostrem o amor a Cristo. Que isso reflita nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, que possamos ser instrumentos na mão do Redentor para abençoar as pessoas que nós amamos. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir confiando no Senhor, fazendo da palavra de Deus um instrumento para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Muito obrigada a todas, que tenham um bom restante de sábado. Tudo de bom para vocês e até a próxima semana. Tchau.